Olá, bom dia para você. Seja muito bem-vindo e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar. E eu já começo te fazendo uma pergunta. Qual é a temperatura aí na sua região? Eu não faço ideia, mas eu tenho certeza que está aí um pouquinho mais frio. Afinal de contas, adentramos o outono. Daqui a pouquinho já temos o inverno batendo a nossa porta com todos os seus desafios, principalmente com relação à saúde da nossa pele. Pois é, gente. Ressecamento, coceira, aquela pele descamando, muitas pessoas sofrem aí nessa época do ano. E tem uma questão que é ainda maior para quem sofre com as famosas dermatites. Afinal de contas, o que fazer? Como lidar? O questionamento é enorme e a gente fica muito na dúvida, porque quando a gente fala com alguém ou pesquisa ali na internet, sempre tem uma receita que vai cair como uma luva, principalmente as receitinhas caseiras. A gente deve ou não deve recorrer a elas? Quais são os prejuízos desse tipo de investimento? A gente vai falar sobre tudo isso. Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante e relevante? Nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, pelo aplicativo, você consegue compartilhar o nosso link de transmissão. O site, gente, é www.hittv.com.br. O aplicativo Hit Play. Tenha Hit TV na palma da sua mão, caso você ainda não tenha. Te convido também a fazer parte aqui dessa consulta. Ao invés de você ir lá no Dr. Google, pesquisar suas dúvidas na inteligência artificial, encaminha para a gente, DDD 11 3337 5886. Estamos prontos, é claro, para interagir com você que nos assiste. Também gostaria de te convidar para participar de uma enquete que está à sua disposição, à sua espera, na verdade, lá no nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. É só correr lá e clicar nos nossos stories. Diretor, bom dia para você. Coloca, por favor, a nossa enquete na tela. Olha lá o que a gente quer saber de você, que é a sua verdade, nada além dela. Qual destes hábitos, vou pegar aqui a enquete para você, que são passíveis, né, muito comuns nos dias frios, pode estar prejudicando a sua pele. Você costuma tomar banhos muito quentes? Você costuma ali beber um pouco menos de água? Às vezes uma diferença pode ter ali um grande efeito. Não usa o protetor solar ou, de repente, todas as alternativas é que te resumem. Clica lá na alternativa que a gente quer sim saber a sua verdade e trazer orientações. Porque, obviamente, tudo isso que a gente está trazendo aqui com relação à coceira, ressecamento e tudo mais, são questões que você pode mudar com a informação de qualidade. É isso que nós estamos propondo nesta manhã. Antes de mais nada, deixa eu te apresentar quem é a nossa convidada dessa consulta na tela. Te apresento a doutora Andressa Fati, médica dermatologista. Com 25 anos de atuação na dermatologia, encontrou na especialidade a oportunidade de unir cuidado, saúde e a transformação de vidas. Atua nas áreas clínica, cirúrgica e também estética, sempre aliando tecnologia, inovação e atendimento humanizado. Seu principal propósito é conscientizar sobre a importância de buscar um dermatologista qualificado para garantir cuidados seguros e completos com a pele. Doutora, seja muito bem-vinda à Consulta ao Doutor. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Estou à disposição no que eu puder ajudar. Queria até, partindo aqui da sua ficha de apresentação, que me veio esse questionamento. O que você considera mais desafiador hoje em dia? Você lidar com as fake news, que muitas vezes são disseminadas à torta e à direita nas redes sociais, ou com profissionais que não estão devidamente qualificados e gabaritados para tratar seus pacientes? E aí, então, como que você lida com essa dificuldade de trazer informação de qualidade e o tratamento ideal? Eu acho que essa situação é uma que os meus pacientes trazem no consultório. A minha trajetória, ela já é longa. E o que eu vejo, eu escolhi a dermatologia porque ela é uma especialidade versátil, onde eu podia atuar clinicamente, tratando de doenças que sempre estigmatizaram a pele. Até a estética, quando eu comecei, a gente não fazia tratamento estético, a gente tinha um ambulatório de especialidades inestéticas. Porque as patologias de pele estigmatizam e a gente consegue melhorar, corrigir imperfeições e embelezar as pessoas. Eu conseguiria ter uma agenda cirúrgica, sem necessariamente viver em função do hospital, apesar de ir até ele, e fazer estética, porque é um prazer você transformar a vida e você conseguir resgatar a autoestima de alguém pelo que você pode proporcionar para a pele. E o desafio, para quem me procura, às vezes os meus pacientes já têm consciência que eu atuo, que eu tenho conhecimento muito aprofundado e que eu realizo
estética e tem muita tecnologia para fazer qualquer abordagem. Isso é parte da especialidade, já é uma especialidade médica. Mas a gente tem aquele desafio de falar, sério que você opera? Eu vim fazer um botox, mas olha, aqui tem uma lesão suspeita, parece um câncer de pele, ou você vai fazer as duas coisas, ou a gente vai fazer primeiro o câncer de pele, porque isso é um risco para a sua saúde. E a pessoa, mas você faz, porque a dermatologia ela é uma especialidade, para mim, pelo menos, tão mágica. E acredito que não é só para mim, porque não é só o médico dermatologista hoje que cuida da sua pele. Tem muita gente que quer ser dermatologista e tem muita gente que vai no doutor e você não sabe exatamente com quem você está se consultando. E o cuidado que essas pessoas dedicam a você, principalmente na área da estética, eles não vão levar em consideração tudo que você tem, que você representa da sua saúde interna, para otimizar um resultado ou para você tomar cuidado com uma situação de risco e você realmente não conseguir nem ter segurança e nem ter resultado eficaz no seu tratamento. Então, o meu desafio é passar para o meu paciente, hoje eu tenho a oportunidade de divulgar um pouquinho mais o meu trabalho, do paciente saber o que acontece dentro da sala e falar assim, nossa, é muito bom eu ter um profissional completo que ele não me segmenta. É como se você fosse na manicure fazer a mão direita e ela fala, a mão esquerda eu não faço. Então, está tão segmentado que as pessoas ficam desamparadas de alguém que pudesse realmente cuidar e assisti-las no que elas precisam. E, afinal de contas, gente, cuidar da saúde da pele vai muito além da estética. Se trata do maior órgão do nosso corpo. Olha só a importância disso. Que reflete tudo que você faz, o que você come, o que você sente. E te estigmatiza, às vezes, em muitas condições. Olha que bacana, fica aí a reflexão para você que está nos assistindo. A importância, né? O que a nossa pele comunica. E no inverno, gente? O inverno é uma fase que é bastante desafiadora, as temperaturas caem e muitas pessoas começam ali a sofrer com determinadas condições bastante características. Entre o inverno e o verão, qual é mais nocivo para a pele? As peles sensibilizadas, elas sentem um pouquinho mais no inverno. Tá. Minimamente, uma pele que é normal, ela pode sofrer minimamente com a falta de hidratação, a falta de proteção solar, com algumas orientações que a gente fala de higiene inadequadas. Então, isso já pode impelir a sua pele a requerer alguns cuidados mais intensos, mas com certeza no inverno acende um sinal de alerta para o paciente, para ele se preparar e estar atento a alguns sinais. O que começa a acontecer ali nessa pele durante esse período? Tem mais a ver, de fato, por exemplo, com um período de baixa umidade ou tem a ver com os nossos comportamentos? Como, por exemplo, tomar banhos mais quentes, não intensificar na hidratação, não investir na hidratação? Eu acredito que a pele que é sensível, ela é uma pele que ela reage. Então, a gente tem que entender. E a gente já começou, já entrou no outono, a gente já tem uma previsão que as temperaturas vão cair mais, mas ao mesmo tempo a gente tem uma oscilação, às vezes no mesmo dia, de ter a impressão que está no verão e mais tarde no inverno extremamente rigoroso. Não um verão de muito calor, mas assim, a temperatura a mais baixa ela vai ficar mais intensa. O que acontece? A pele sensível, ela reage. Então, você comeu alguma coisa, uma pimenta, ela reage. Você pode tomar bebida alcoólica, ela reage. Você subiu num avião, mudou a característica de pressão atmosférica, ela reage. Tá frio, pode reagir, muito pior do que, às vezes, esquentar. Mas a diferença, essa amplitude que se acentua, ela faz a sua pele sofrer um pouquinho mais. E aí entram todos os outros nossos hábitos que vão interferir negativamente se você não prestar atenção nisso. E eu gostei que ela trouxe essa frase no final. Se você não prestar atenção nisso, ou seja, é reversível, eu consigo, através de uma mudança de hábitos, dar a informação certa, mudar aí todo esse panorama que muita gente conhece como a pele no inverno, é possível investir e reverter esse processo. Eu observei no começo, a hora que tinha uma tabela e tinha uma atenção especial, por exemplo, acho que era uma enquete perguntando exatamente. os hábitos. Então, tinha filtro solar, tinha hidratação e tinha banhos quentes.
Exato. Então, isso, às vezes, a consulta, principalmente quando chega, às vezes, um paciente com dermatite atópica, acho que é uma pele que ela é muito sensibilizada e pode acontecer da cabeça aos pés. E pode acometer criança, pode acometer adolescente, pode acometer adultos. Então, tenho pacientes e tem cura, tem tratamento. Hoje em dia, a gente consegue reverter essa situação. Pacientes que, às vezes, olha, eu tenho uma dermatite que no melhor eu consigo entrar nesse cenário, ter um bom profissional que vai me levar para uma situação de não coçar, de não arder, de não ter descamação, que ele nunca experimentou. Tem sim. Então, assim, se alguém precisar de ajuda, não deixe de procurar um bom dermatologista, porque ele vai te conduzir nesse cenário. Voltando à questão da hidratação. Então, assim, a hidratação, a sua pele precisa se manter hidratada para ela não craquelar, para ela não descamar. E no inverno a gente tem menos sede, passa menos calor, a gente sua menos. Então, o que acontece? A gente acha que também não precisa beber tanta água. E a gente precisa entender que a primeira hidratação é a que você coloca pela boca. E o segundo fator que interfere, tinha banho quente naquela sua enquete. Então, o que é delicioso no inverno? Você, né, às vezes nem quer entrar no banho, mas a hora que você fala, vou tomar banho, você quer água muito quente, você quer um banho demorado, você quer um banho com espuma às vezes, mas isso eu falo, isso é situação de comercial, para vender shampoo, para vender sabonete. Porque o banho ideal e que o dermatologista recomenda é quase um banho de gato. Ele é rápido e é frio. O frio é muito cruel, mas assim, um banho morno, um banho mais rápido e inclusive com pouco sabonete, de preferência líquido. E eu desafio qualquer pessoa que comece a tomar banho com um sabonete de boa qualidade, dermatológico em geral, com pouca quantidade, né? Tomando banho, você vai remover a sujidade, você vai ficar limpinho, mas lavando o essencial. Faz esse teste, toma banho por um mês, você não consegue usar um sabonete em barra depois desse período. Você vai sentir que a pele emborracha, ela não desliza. Então, a gente já consegue ter uma percepção visível, física, de que a hidratação, ela começa pela boca, mas você tem que manter a hidratação da sua pele minimamente, não removendo. A gente não entrou nem na questão de repor, de colocar um creme, de colocar... De hidratar de fato. Um óleo, exatamente. Mas, assim, manter aquela camada que a gente chama de barreira dermoepidérmica... barreira dermoepidérmica, não, perdão. A barreira cutânea da pele, que vai impedir que você perca água. Então, como que você faz isso? Através do banho. Então, um banho adequado, bem orientado, com bons produtos... água morna, pouco tempo, com pouca espuma, ele vai ser suficiente até numa determinada condição de você não precisar repor, ou repor minimamente. E os pacientes que têm a pele sensível, se eles podem estar super estáveis com os melhores tratamentos. Eles não podem esquecer que, assim, manter a hidratação da pele, ingestão hídrica, não remover a camada que não deixa você desidratar e depois repor, no caso deles, né, intensamente, é o mínimo que eles fazem para ter uma pele de boa qualidade. Então, olha só, gente, recapitulando tudo isso que a doutora está trazendo para a gente sobre como cuidar da nossa pele no inverno, a importância da hidratação de dentro para fora e também nos cuidados da nossa pele de fora para dentro. E aí entra a questão de como limpar para que esse produto não seja muito abrasivo e de como hidratar. Daqui a pouquinho a gente vai tirar com ela algumas dicas de como escolher, então, esses produtinhos que vão fazer parte, claro, da nossa rotina do dia a dia. Mas antes de mais nada, gostaria de passar por essa outra questão que você trouxe sobre as pessoas que têm as peles mais sensíveis, que sofrem aí com dermatites, rosáceas e tudo mais. Agora a gente vai entrar um pouquinho nessa dor desses nossos pacientes para entender quais são as formas de diagnóstico, quais são os sinais de alerta e os caminhos para tratar tanto essas condições quanto como essas condições devem ser tratadas e olhadas nessa época do ano. Vamos começar então, gente, com a dermatite atópica. Na tela. Aí a doutora vai explicar para a gente um pouco sobre essas características. Conta pra gente, como que eu identifico, aonde ela costuma mais aparecer, em qual idade ela está relacionada a questões hormonais, está relacionada a estilo de vida? Não, a dermatite é uma condição genética. Tá. Então, às vezes as mães podem se surpreender ao longo do tempo com seus bebezinhos, que começam a ter os famosos eczemas, que são essas lesões
que ficam vermelhas, a gente chama de eritema, que descamam. Então, começa a sair aquela pelinha, às vezes espalha a pelinha, põe uma roupa mais escura, tá cheia de, como se fosse uma caspinha. Uma coceira intensa. A gente acha que a dor pode ser limitante para uma pessoa. Quem vê, sabe, ou tem dermatite atópica, não sabe nem o que é dormir por causa de uma coceira que pode ser intensa. Então, quando você tem uma criança muito pequena, talvez você não veja um bebezinho coçando, mas ela vai ficando maior. Então, o que acontece? Ela tem essa coceira e ela retroalimenta a doença, porque quando você fricciona a pele, você escoria, você machuca. E aí você libera mais um monte de fatores que pioram as lesões e a coceira e parece um caminho sem fim. É muito clássico quando as crianças ficam um pouquinho maiores a gente ter lesões em dobras. Então, são crianças... Como nessa imagem que a gente estava vendo, né? Atrás do joelhinho. Ela tinha uma lesão na fossa poplítea, que é a região atrás do joelho, mas é muito comum elas terem lesões nas dobras do cotovelo, dobra do pescoço. E produto, claro, vai sensibilizar. Então, é muito delicado tratar, mas a gente tem que sempre conscientizar. Tem uma coisa muito importante que acontece no inverno, que a gente sua menos, mas a gente sua. E o suor, ele agride uma pele que está sem a barreira de proteção. Então, o que acontece? Eu oriento muito as crianças, eu tenho um formulário na clínica de falar, você pode fazer isso, mas você tem que tomar cuidado com isso, desde o banho, que a gente já falou, até as roupas que elas vestem, os produtos que lavam a roupa. Mas em relação ao tecido, por exemplo, frio, quem não vai usar uma roupa de lã? Quem não vai usar um casaco de nylon? Quem não vai usar um outro casaco que tem um tecido sintético, mas ele consegue ter uma barreira térmica que te deixa mais confortável? Esses tecidos todos, lã, flanela, tecidos sintéticos, na pessoa que tem a pele sensível, ela não consegue colocar isso diretamente na pele, porque impede a transpiração. Então, a gente fala que uma pessoa que tem dermatite atópica, ela tem que usar roupa de algodão em contato com o corpo. A roupa, às vezes, até fica um pouquinho úmida, porque absorve o suor, mas ele tira o suor da pele. Fica na roupa, você vai acabar trocando, mas diretamente aquilo piora a dermatite. Essa é uma outra dica, gente, muito importante, porque senão pode servir como um gatilho. Exatamente. E aí, por exemplo, com relação aos tratamentos, pomada, é preciso tirar esse paciente da crise? E aí, de que forma? A gente tira o paciente, obviamente, da crise. A gente tem os tratamentos agudos e depois a gente tem os tratamentos de manutenção. A gente sempre vai aumentando, dependendo do diagnóstico, se ele tem um quadro leve, moderado ou grave. Leve, ele hidrata, melhora. Moderado, ele hidrata, faz um tratamento tópico, uma intervenção oral de curto prazo e melhora. Grave, ele pode ter tudo isso, mas ele tem mais lesões, ele recidiva, ele sempre volta a apresentar. E essas pessoas, até quando adultas, têm, e aí chega no inverno, quer fazer tratamento estético. Aí você pega uma pele que, às vezes, a pessoa reclama, minha pele craquela. Tem muita gente que chega num dermatologista procurando um tratamento estético, quer fazer no rosto. É a primeira região que a pessoa começa a tratar. Você vê que está descamando, a área dos olhos está sensível, né? Remove a maquiagem, está vermelho, só de remover já ficou mais irritada. E ela ali quer fazer você já vai estético. identificando. Vamos examinar esse paciente inteiro. Então, às vezes, você começa a perguntar, você começa a examinar e você vê que tem outras lesões, não só no rosto, em outros lugares. E ela, às vezes, tem uma condição que ela nem sabia ou ela lida com aquilo de uma forma, não tem cura, não sei o que fazer e é isso, vou passar creme e vou fazer Não, a gente tem que ter muito cuidado, porque você não vai irritar mais. A gente procura tratamento no inverno para rejuvenescer, tratamentos que são mais agressivos, que podem inflamar um pouquinho mais a sua pele e sabendo que tem tudo isso embaixo. Isso aí também é um alerta muito importante. Eu sei porque eu sofro bastante com essa condição. O inverno, para mim, também é um período bastante desafiador. E o que acontece, né? Muitas vezes a gente acha que a gente vai fazer um tratamento, aquele tratamento vai ser pontual e para sempre. Só que não. Existem desafios, tem a ver com estresse, tem a ver com infecções, cirurgias, traumas e um monte de outras coisas que podem desencadear uma crise aguda. Você está estável, pegou uma gripe. Tem medicação que você continua, tem medicação que às vezes você tem que interromper. E aí o que acontece? Você vai manejando, mas às vezes você tem uma piora.
Quem tem dermatite atópica, é muito comum ter, a gente fala que é a rinite da pele, né? Ou a rinite é a asma do nariz. Aham. Essas patologias alérgicas, elas se interligam. Retroalimentam praticamente. Às vezes é muito comum uma pessoa ter uma coisa, ela tem outra também. Então não adianta ela fazer um tratamento maravilhoso para dermatite atópica e ela não trata asma, ela não trata rinite. Aí chega o inverno, soma-se um resfriado, ela piora de uma coisa, do que ela vai piorar também? Na pele. Exatamente. Não tem como. Por isso, não desista. A única questão é saber que é uma condição praticamente crônica. Então, você tem que ali ir lidando de tempos em tempos e encontrando o melhor caminho de acordo com aquilo que se apresenta. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre a rosácea, gente, na tela. Explica pra gente. Ela é bastante característica, fica bem nessa região da bochecha, não é, doutora? As pessoas... A rosácea começa naquela primeira infância, onde a gente acha uma criança super bonitinha no calor ou no inverno, que quando fez uma atividade física e ela volta toda ruborizada na bochecha. Charminho, né? Desenhos e Não precisa nem passar o blush, né? Exatamente, é um blush natural. Mas esse efeito que começa, a gente chama de flush, porque ele dura muito pouco, ele é reativo, então, ao exercício, a uma alimentação, ao frio, ao calor intenso, a pele reage e fica vermelha, bonitinha. Chega uma hora, às vezes a pessoa está maior, esse eritema, esse vermelho, ele começa a persistir. Então, assim, mas a minha pele está inteira vermelha o tempo inteiro? Ou, às vezes, até um pouco antes disso, como ela é reativa, ela também reage a emoções. Então, são aquelas pessoas que ou podem ficar com vergonha, podem ficar constrangidas, ou podem ficar muito felizes. Elas estão mostrando no rosto o que está acontecendo com elas. Assim, não conseguem nem disfarçar. Exatamente. Então, ela fala assim, não é assim. Todo mundo, a gente consegue, às vezes, controlar um pouquinho das emoções sem mostrar, inclusive quando é um aspecto negativo e todo mundo perceber, ou de ansiedade. E ela vai evoluindo. Então, a rosácea, ela é muito reativa. Aquilo que eu falei no começo de mudar com a temperatura, com a amplitude que acontece muito repentinamente, ela não se adapta com facilidade. Então, ela começa com esse vermelho, que é muito rápido, depois ela é um vermelho que fica persistente, depois vai mudando a qualidade da pele. As pessoas tendem a achar que a rosácea é um tipo de acne, mas ela não é. Mas ela faz aquelas lesões de pus, de inflamação, mas ela é graduada. Então, você tem os níveis mais leves, até os outros mais graves, até que chega num ponto que a pessoa ela tem muitos vasinhos, parecem varizes no rosto, as glândulas se inflamam, crescem, então as regiões como o mento, o queixo e o nariz, elas tendem a ficar tão inflamadas com aqueles poros dilatados e a gente tem que tratar a rosácea. Eu consigo controlar todas as intempéries? Jamais. Infelizmente. Aí você é adulto, ok, você pode optar por não tomar bebida alcoólica e não vai ter esse efeito, mas adotar você pode uma dieta. De pimenta. Ok. Isso piora. Então, a gente tem controle sobre algumas condições e principalmente sobre o clima. Não tem. Então, a rosácea é uma patologia que realmente, ela... Assim como a dermatite atópica, ela coça mais o rosto, a rosácea, ela arde mais o rosto, ela queima o rosto, ela craquela a pele, ela altera o relevo da pele, então às vezes a pele parece que está muito empipocada e às vezes a pessoa está nessa fase que acha que é bonitinho, que já pede tratamento, por exemplo, o tratamento das fases iniciais, além de hidratação, de um sabonete adequado, de filtro solar, é tratar com laser. Porque envolve ácido também, não envolve? Só tem um ácido que a gente usa muito na rosácea, que é o ácido azelaico, porque ele tem uma atividade muito importante, mas ela geralmente é uma pele que não tolera ácido. Mas a gente usa laser, porque esses vasinhos que configuram esse vermelho intenso da pele que fica, ou que vai e volta, ou que depois fica para sempre, que depois evolui com pequenas varizes, eles alimentam a doença, a inflamação. Então, a gente usa muito o laser para cauterizar, para fechar esses vasinhos. Por quê? Porque você controla a inflamação da doença e depois você tem os medicamentos. A gente tem um ácaro que alimenta a rosácea e essa inflamação, quando ela é mais acentuada, que tem pus, a gente tem que usar um remédio, às vezes antibiótico, que tem essa ação sobre essa infecção, para você controlar a atividade da doença. Então, a tolerabilidade a procedimento agressivo,
a tolerabilidade a produto, que às vezes pegar creme da amiga. A gente precisa falar dessa situação de irritação, porque tem muita gente que assim, eu usei isso aqui, foi bom. Eu usei aquilo ali, foi bom. Ontem até brinquei com um paciente na clínica, que eu falei, teve uma reação, estava usando um produto, foi jogar bola, não está tão frio, né, não está tão quente, não usou protetor, porque a gente tem essa história. No frio, aquela questão do protetor solar, não precisa. Não é o calor que queima, o calor realmente ele piora. Mas assim, o que queima é a radiação. Então, se tem luz, você está sujeito a ter uma queimadura, dependendo do tempo de exposição, o lugar que você estiver. E eu brinquei com ele na situação. O amigo deu um creme e ainda piorou a situação para ele passar, porque ele estava com a pele irritada. Eu falei, sabe aquela história que mãe fala para a criança, não aceita bala de estranho? Eu falei, não aceita creme de amigo, de estranho, de ninguém, porque as condições de cada pele ou que você usa, ok, de repente o meu skincare pode ser o mesmo que o seu, mas não necessariamente indicado por você, que não é a dermatologista para sua amiga. Pode dar certo, mas aí também é você apostar. Exatamente. Deixa eu aproveitar para receber você que nos assiste aqui no nosso bate-papo, perguntinha da nossa audiência na tela. Quem participa de forma anônima, seja muito bem-vindo ou bem-vindo. Tenho dermatite seborreica na sobrancelha e no cantinho do nariz. Já usei pomadas, melhora por um tempo, mas depois volta. A região fica ali vermelha, irritada e com descamação. O que eu posso fazer para controlar melhor? Muito obrigada, viu, pela sua participação. E aí, doutora, porque depois eu vou até... A dermatite seborreica ela é uma condição que também piora no inverno. Tá. E ela é a famosa caspa. Então, é muito comum, todo mundo geralmente reconhece, o cabeleireiro reconhece quando ela está no couro cabeludo, mas ela acontece no rosto. Então, ela acontece na região da glabela, acontece nas sobrancelhas, na asa do nariz, dentro da orelha, atrás da orelha. Isso é super comum nesse segmento cefálico. E essas condições que a gente está abordando, elas são patologias que não têm exatamente uma cura, elas têm controle. Então, quando você, e mesmo você fazendo tudo certo, eventualmente você não tem o controle sobre o clima, sobre uma infecção, alguma situação, e elas pioram. Então, você precisa, na dermatite seborreica, o que acontece? A pele prolifera muito rápido e ela escama, porque ela se desprende com muita facilidade. Então, a gente vai ter que regular toda essa função da pele, a barreira da pele, ela está prejudicada, então você desidrata com mais facilidade, a gente precisa hidratar, mas o produto arde, daí você não consegue passar qualquer hidratante. A pessoa, é bem desafiador. Ela costuma ter uma pele oleosa, só que se você usar um sabonete para pele oleosa, eles são geralmente mais abrasivos, você irrita a pele. E aí a pessoa, às vezes, resolve usar uma pomadinha mágica de corticoide. Era ali que eu queria chegar. Nossa, melhorou. Só que o corticoide é uma medicação que você tem potências, que você não pode usar para sempre, que ele cria... E ele é quase milagroso. Ele é, quando não é. Porque o aspecto, né, a forma como ele deixa a pele depois, você fala, nossa, que incrível, vou usar isso aqui para sempre, se for possível. A gente usa muito corticoide na dermatologia e às vezes as perguntam, nossa, você não tem medo de fazer corticoide tópico, corticoide via oral? Não, mas a gente sabe o jeito de usar, quando usar, quanto tempo usar, para quem usar. Então, o que acontece? Aí você tem um fenômeno de tolerância, você começa a usar, chega uma hora que não funciona mais. E você também, às vezes... tem um fenômeno de taquifilaxia, que é o nome médico que a gente dá para isso. Você usa e ele não funciona, você aumenta a potência do remédio, você usa o mais forte, agora melhorou. Até que você usa o mais forte, mais forte, e aí você não funciona mais e você tem rebote. Aí você usa e ele piora em vez de melhorar. E a hora que para? Nossa, a hora que... Você para e você não deu atenção aos cuidados básicos para recuperar a barreira, para recuperar a hidratação, para estabilizar, para controlar a inflamação, para usar um creme tópico ou um medicamento e realmente conseguir, às vezes, realmente oral e às vezes de longo prazo, e é uma patologia que recidiva. Vai chegar no próximo inverno, se você perder o controle, você pode ter uma crise, mas você pode ter uma crise pequena, ou você pode ter uma crise que perde o controle. Você não vai conseguir passar uma maquiagem para esconder tudo isso que está embaixo dela. Por isso, gente,
é preciso ficar muito atento a essa questão. Queria até chegar nesse ponto exatamente para trazer o alerta, porque a gente acaba fazendo uso desse tipo de recurso, achando que é um recurso maravilhoso e ele é extremamente nocivo para a pele, principalmente a longo prazo. O uso indiscriminado de qualquer medicamento, né? De uma forma Tem que ser com geral, orientação médica. Exatamente, ele leva a isso. Então, assim, a dermatite seborreica, ela tem controle, ela tem tratamento, mas, assim, a gente usa, inclusive, até o Roacutan, que muita gente conhece, que é um remédio potente que a gente usa para acne, a gente usa na dermatite seborreica, às vezes, de uma forma diferente, mas para ter um controle mais efetivo, um resultado que seja mais duradouro, mas, assim, é sempre com o seu dermatologista. E aí, então, de orientação, só para fechar aqui esse raciocínio, muito obrigada, é claro, pela sua participação, enriqueceu demais o nosso bate-papo. O caminho, então, obviamente, é buscar um dermatologista, uma dermatologista para chamar de sua, afinal de contas, ele vai tentar ou ela vai tentar os caminhos para te direcionar. Muitas vezes esse processo não vai ser rápido, mas ele é necessário. É um caminho dual, desculpa, interrupção. Por favor. Mas a dermatologia, ela tem essa questão. O paciente, às vezes, ele só quer fazer o tratamento clínico, em algum momento ele quer fazer um tratamento estético para rejuvenescer, para ficar mais bonito, para corrigir alguma imperfeição, mas ele tem que levar aquela situação em consideração. Ou, às vezes, a pessoa está tratando essas condições e já está... Quem que vai saber lidar com isso para você realmente ter o melhor resultado? Então, você tem que ter um profissional que te assiste e que conheça a dermatologia, que faça esse cuidado integral da sua pele de verdade. Porque senão você vai ter um profissional para fazer a unha da mão direita, a unha da mão esquerda e assim por diante. O pé para cravos. Gente, Consulta Doutor vai para um rápido intervalo. Se eu fosse você, aproveitava esses próximos minutinhos para interagir com a gente, encaminhar sua dúvida e o seu questionamento DDD 11 3337-5886. Já estou te esperando para a gente continuar o nosso bate-papo sobre a saúde da pele. Até daqui a pouco. Consulta Doutor está de volta. Seja mais uma vez bem-vinda e bem-vindo. Caso você tenha acabado de chegar, acabou de ligar aqui na HIT, bate-papo sobre a saúde da sua pele. Nesses tempos aí de baixas temperaturas, pois é um período bastante desafiador, principalmente para quem sofre aí com dermatites atópicas, para quem sofre com diversas outras condições, porque chega essa época do ano, gente, parece até que é gatilho. E a gente começa a sofrer com coceira, a pele que descama e muitas vezes a gente não sabe muito bem por onde caminhar. A gente vai, obviamente, pega uma orientação com um amigo, um vizinho e acaba adotando para si algo que não necessariamente vai fazer bem para a sua pele. Portanto, informação de qualidade é o que a gente está entregando para você aqui nessa manhã. Lembrou de quem precisa dessas orientações? Nós estamos em transmissão ao vivo, tanto pelo site quanto pelo aplicativo. É só você compartilhar o nosso link. O site é www.hittv.com.br, aplicativo Hit Play. Compartilhe o nosso link de transmissão. Queremos chegar com a nossa informação de qualidade para quem precisa. Queremos também te receber aqui no nosso bate-papo. Traz para a gente a sua dúvida ou o seu relato DDD 11 3337-5886. Lembrando, caso você não queira se expor, não precisa. É só você deixar isso bem escritinho ali na sua mensagem que a nossa produção vai tomar todo cuidado. A gente vai trazer a sua participação de forma anônima. Esse é o nosso combinado aqui de todos os dias. Também peço para que você participe da nossa enquete. Está te aguardando lá no nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Corre lá nos nossos stories. Diretor, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Queremos a sua verdade e nada além dela. Qual desses hábitos, que são clássicos desses dias frios, pode estar prejudicando a sua pele? Muitas vezes você tem ali e nem se dá conta. Tomo banhos muito quentes, bebo menos água, não uso protetor solar. Ah, não tá sol, esse sol aqui não queima. Não uso protetor. Ou, caso seja você essa que faz todas as alternativas anteriores, queremos sim a sua verdade. Para quem chegou agora neste exato momento, deixa eu te apresentar a dermatologista que está aqui com a gente, sensacional, compartilhando
todo o seu conhecimento. Doutora Andresa Fati, seja muito bem-vinda mais uma vez. Te agradeço aqui por tanto esclarecimento, tanto conhecimento nessa manhã. A gente, então, foi para o intervalo tirando dúvidas da nossa audiência. Mais uma vez, obrigada pela participação. E agora eu queria entrar, então, a gente já falou sobre dermatite atópica, falamos um pouquinho sobre rosácea e agora a gente fala um pouquinho sobre psoríase. Vamos entender quais são os desafios relacionados a essa condição da pele que, infelizmente, acaba sendo bastante prejudicada também nesse período de baixas temperaturas. Na tela. Explica pra gente, doutora, essa acho que é a mais desafiadora dessas que a gente trouxe aqui para o nosso bate-papo, não é? Mas eu acho que aqui, hoje em dia, tem a melhor resposta. Olha que importante, que bacana. Isso quer dizer que tem a ver com protocolos que são sucesso. Exatamente. De alguns anos para cá, pelo menos nos últimos 10 anos, a psoríase que eu vi na faculdade há 25 anos, a gente usava 2 tipos de remédio, um deles era o corticoide, e a gente presenciava toda essa situação. Da pessoa ficar tolerante ou de aumentar a dose, depois fazer rebote e piorar. Hoje em dia, a gente tem uma nova classe de medicamentos, que são os imunobiológicos, e a gente tem protocolos que os planos de saúde custeiam, que o SUS custeia. Acessíveis à população. Exatamente. E que a gente realmente reverte totalmente essa situação. E essas medicações, elas começaram com uma aplicação endovenosa, né, na veia. Depois, a gente evoluiu para algumas drogas que fazem uma picadinha subcutânea. Então, muito interessante. E hoje, a gente já tem a notícia de um medicamento via oral, que já está liberado nos Estados Unidos, que em breve, assim que a Anvisa regulamentar, chegar no Brasil, as outras medicações já são acessíveis e proporcionam uma determinada cura para os pacientes. E a gente vai conseguir agora com a medicação oral ainda ter um conforto. Tem pacientes que, mesmo sendo simples, uma injeção subcutânea, eu ouvi um relato de uma mãe outro dia, com filho autista e, enfim, tem essa condição também, tem pânico, não consegue fazer o tratamento. E fica com a pele machucada. Ela é uma doença mais estigmatizante. Ela pode ter um prurido, essa coceira muito intensa, mas não exatamente comparável com a dermatite atópica, mas que limita. O paciente deixa de pôr bermuda, ou saia. Ela comete couro cabeludo. E aí, se a gente falou daquela condição da caspa, da dermatite seborreica, que pode descamar numa roupa escura, a pessoa não quer usar porque fica mostrando. A psoríase no couro cabeludo, ela é extremamente intensa e aí sim tem uma coceira muito limitante, agonizante, eu diria, mas a gente consegue reverter esses casos. E é muito bacana a gente saber que existem esses caminhos, né? Você estava falando sobre de partir de um produto injetável para algo que você vai lá e simplesmente utiliza um comprimido, é adesão na certa, né? E a gente usava o termo compliance, antigamente na medicina, como uma forma de você descrever que o paciente realmente está fazendo tudo que é necessário, né, que você prescreveu, para ele chegar num bom resultado. E aí a facilidade, a melhora da qualidade desses medicamentos para alcançar um resultado melhor, a adesão fica muito mais fácil e o resultado também muito mais fácil de ser atingido. Olha, que importante a gente saber aí sobre a evolução da nossa ciência. Vamos receber sua participação aqui no nosso bate-papo. Perguntinha na tela. Então, vamos lá, participação da Eunice, de Uberlândia. Eunice, seja muito bem-vinda. Bom dia para você também. Tenho melasma e gostaria de saber se água quente pode prejudicar. Estendo a pergunta, inclusive, para outras coisas que podem vir a prejudicar esse quadro de melasma que a Eunice trouxe para a gente. O que é o melasma? O melasma, acho que todo mundo consegue visualizar que é aquela paciente que tem uma mancha, ou um paciente, pode acometer homens também, uma mancha mais escurecida na região malar. É só ali? Não, pode vir em outras regiões do rosto, às vezes no buço, às vezes na fronte. Existe o melasma extrafacial, então às vezes você pode ter no braço, você pode ter no colo. Mancha, é escuro, tem a ver com melanina. E ela, hoje em dia, a gente sabe, é uma patologia inflamatória que irrita o melanócito e tem várias situações que a gente entende. Tem o aumento da produção, tem o aumento do tamanho, tem o aumento da quantidade, às vezes numa camada mais profunda da pele, às vezes numa mais superficial.
Quando está muito profundo, ele está naquela camada que a gente chama de derme, que ela não descama. Então, o que acontece? Você precisa usar de tecnologia para fazer tratamento, porque Precisa nenhum chegar creme até aquela que você camada. usar, ele vai chegar. Tá. Você remove o que está acima daquela camada, mas o que mergulhou, que a gente fala que tatuou a sua pele, só é removido com tecnologia. E quando é uma coisa, quando é outra, geralmente eles são mistos, mas assim, você precisa entender. E a questão da temperatura. Então, a água, o melasma, ele é uma patologia que ele realmente piora com o calor. Então, não exatamente para uma pessoa que se expõe ao sol, mas às vezes alguém trabalha numa cozinha. Então, às vezes ela tem uma dificuldade de controlar. Então, os filtros indicados para essa paciente são os filtros mais intensos que a gente tem, com alta cobertura, que parece maquiagem, tem que ter pigmento, tem que proteger de UVA, UVB e qualquer infravermelho, qualquer luz visível e qualquer outra fonte. Então, a água quente em si, do chuveiro, você vai ficar ali mergulhado nela o tempo inteiro? Acho que não é essa a questão. Mas entender que a temperatura do ambiente, o calor, isso realmente pode piorar ou fazer você não alcançar a melhora do seu tratamento. Protetor solar oral é um recurso para as pessoas que têm melasma? Ele é um recurso super importante, mas esse nome é um nome de apelo, né? Não, a gente não tem uma fotoproteção solar oral efetiva. O que a gente tem são medicamentos antioxidantes e que ajudam a regular essa atividade inflamatória do melanócito e controlar de uma outra forma a produção de pigmento. E aí, por consequência, você tem uma redução. Então, ou no verão, ou quando você faz tratamento e você precisa ser mais intensivo, mais agressivo, em alguns casos, às vezes, de uma forma contínua. Então, você vai ter 3, 4, 5 tipos de antioxidantes que são prescritos de rotina para auxiliar nessa questão. E olha que interessante, eu já ouvi muitas pessoas, eu estou em tratamento para melasma, vou viajar, vou para uma região muito quente e eu preciso tomar protetor solar oral. E a pessoa, inclusive, tinha associado isso a uma proteção extra. E não tem a ver com isso, tem a ver com esse fator antioxidante. Exatamente. Olha só, gente, que interessante sabermos disso, aprendermos aqui juntos nessa manhã. E aí, outras situações que podem vir a ser gatilho. Só para a gente finalizar aqui e responder o questionamento da Eunice. Solar, a exposição de ela fato. Realmente ela é muito intensa. Então, o descuido. E é muito comum a gente ouvir do paciente de melasma. Eu fui à praia, mas eu passei muito protetor. Eu tomei a medicação oral e meu melasma não estabilizou, ele piorou. Então, assim, ele é crônico. Muita coisa na dermatologia é crônica. Então, o que a gente às vezes conscientiza o paciente, se você quer músculo, você vai para a academia um mês, daqui a um ano você não tem. É crônico o seu cuidado. Então, as patologias crônicas, elas também pedem uma ação contínua para você controlar, minimizar reações e assim por diante. Perfeito, Eunice. Muito obrigada pela sua participação. Vamos de mais participação da nossa audiência na tela. Agora, quem participa é a Regina Taionato, aqui de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Regina. Tive rosácea por muito tempo e hoje está controlada, mas meu nariz nunca voltou ao tamanho normal e isso me incomoda bastante. Existe algum tratamento que possa ajudar? Então, essa é aquela questão que eu citei, que numa fase mais grave, ele hipertrofia, ele faz as glândulas sebáceas aumentarem de tamanho. Tá. E aí você fica na região nasal, isso tem um nome, a gente chama de rinofima. Então, se alguém der um Google nessa palavra, a gente vai ver alguns narizes assim mais de batatinha, às vezes muito salientes e proeminentes e que desfiguram o rosto. Então, quando você chega, dependendo do tamanho do rinofima, tem algumas medicações orais que você consegue fazer a glândula diminuir de tamanho. Às vezes, somente com procedimentos cirúrgicos, como uma raspagem, por exemplo, de toda a pele do nariz, para você conseguir remover fisicamente esse tecido que está em excesso e ele tem um resultado estético melhor. E isso você faz em sessões, aos poucos? Isso depende do paciente, Tá. Depende do tamanho do rinofima, depende da sensibilidade, depende da idade do paciente. Às vezes os pacientes mais velhos, 60, 70 anos, se não cuidaram dessa condição anteriormente, eles podem ter tido uma evolução muito acentuada
mas será que eles aguentam? Então, será que eu vou ter que fazer esse procedimento num centro cirúrgico, sob anestesia? Perfeito, tudo isso é avaliado. Condição. Será que eu consigo fazer só com laser no consultório? Um laser mais ablativo? Às vezes sim. Então, a gente tem tratamento, a gente tem cura, a gente consegue resolver a sua situação, mas ela precisa ser avaliada por um profissional. E é muito importante saber que existem caminhos. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Voltando a falar sobre essa questão, então, dos cuidados com a nossa pele. Lembra aquela hora que eu falei, vamos entender, então, com a doutora daqui a pouco, como que a gente faz essa limpeza da pele, como que a gente investe na nossa hidratação, de uma forma, é claro, que seja consistente, pensando em manter a saúde da pele nesse período de baixas temperaturas. Queria pedir, inclusive, essa orientação considerando as diferenças entre as peles da mulher e a pele do homem. E aí? Uau! É quase, eu acho que às vezes a dermatologia, se a gente pensar num conceito minimalista, que a gente estava conversando, a gente tem algumas categorias de produtos que a gente não pode abrir mão. Tá. Então, minimamente, onde tudo isso começa? Começa com a higiene. Você vai limpar a sua pele. Então, se a sua pele é oleosa, ela vai pedir um produto. Se a sua pele é oleosa, mas é sensível, como no caso da rosácea. Se a sua pele é seca, como no caso da dermatite atópica, mas tem paciente que tem dermatite atópica e tem acne. Né? Porque você pode, em alguns lugares do seu rosto, ter a pele de um jeito e reagir de outra forma em outro lugar. Então, assim, esse conhecimento vai nortear a forma como você limpa a sua pele. Homem tem a pele mais oleosa do que a mulher. Ele tem mais glândulas sebáceas. Às vezes, ao longo da idade, o poro fica mais dilatado na pele do homem. A gente tem laser para controlar poro. E a gente tem que lembrar, por exemplo, que às vezes até a função alterada de oleosidade, mesmo no inverno, porque a gente ficou falando muito de peles sensíveis ressecadas, mas a pele oleosa no inverno, se você limpa excessivamente, ela rebota. Então, ela fica pior, você fica com aquela sensação de um ressecamento tão intenso. A gente tem fibras nervosas na pele também. Ele passa a mensagem para o seu cérebro, opa, está muito seco. Ele manda a sua glândula produzir mais óleo. Então, a gente tem Você achou que estava limpando e você está estimulando a produção. O cuidado, tipo, a gente faz visualmente, presencialmente, para nortear. Então, sabonete líquido, sabonete específico para uma condição, para outra, para não irritar, para remover a sujidade, para manter a hidratação. Tá. Então, os produtos para higiene, minimamente, um produto para limpar. Segundo produto de eleição, filtro solar. Então, a gente tem filtro que promove hidratação na sua pele. A gente tem filtro que ajuda a controlar a oleosidade da sua pele. A gente tem filtro solar que ajuda a controlar a inflamação da sua pele. A gente tem filtro solar que ajuda a controlar a produção de queratose actina. O que é isso? É uma lesão pré-cancerígena da sua pele, para você não evoluir para um câncer de pele, em peles que já têm um pouco dessa quantidade, dessa condição. Então, assim, eu posso usar qualquer protetor solar. Uma pessoa que tem a pele normal, ela pode usar qualquer protetor solar, pode usar o filtro do rosto no corpo, do corpo no rosto. Em termos de eficácia, ele vai proteger a sua pele do dano solar. No envelhecimento, ele pode proteger da formação de câncer e todas as condições. Agora, sim, ele é ideal para a sua pele. Então, qual condição que a sua pele apresenta? Minimamente, se você tivesse que ter 2 cremes, você ia acordar, lavar o rosto e passar o filtro solar na sequência. Um que atendesse, que fosse fino, para quem precisa de um produto leve, que controlasse a oleosidade ou que hidratasse a sua pele. Agora, mais um produto. Então, eu quero ter um cuidado a mais para promover melhora, para promover textura, para promover uniformidade, controle de mancha, rejuvenescer. Os apelos são inúmeros. A gente pode ter somente um hidratante, e aí a gente também tem categorias de produtos. Ele pode ter ceramida, ele pode ter uma infinidade de moléculas que vão reter água, que vão atrair mais água, mas assim, a gente não pode esquecer que creme, tópico, eles ficam numa camada superficial. A gente consegue ter uma entrega mais profunda, eventual, pontual, em algumas peles de algumas moléculas, principalmente vitamina C e ácido retinóico e seus derivados. O restante a gente está fazendo realmente uma camada protetora, tomou banho,
Foi embora. Ah, fica mais um tempo, tem estudo que fala que depois de 3 meses melhora isso, melhora aquilo. A manutenção regular, rotineira, de quando você reaplica, tem tudo isso. Mas assim, em geral, se você parar de usar, aquele efeito não se mantém. Acabou. E é muito superficial. E olha que bacana, né? Porque quando a gente vai ali numa farmácia, tem inúmeras oportunidades, a gente não sabe aonde é que a gente deve investir. Essas orientações foram importantíssimas aqui pra gente. Vamos de mais perguntinha da nossa audiência. Eu sei que a gente está correndo aqui com o tempo, mas a gente vai ser breve. Mais uma interação. Gilberto, seja muito bem-vindo. Estou com uma área da pele muito ressecada que não melhora com pomadas e chega a descascar. Teria alguma dica? Estamos aqui ligadinhos no Consulta ao Doutor. Um grande beijo para você, Gilberto. E aí, doutora? Pele numa região segmentado que descasca. Então, a gente acende vários alertas. Eu não vi a lesão. A gente consegue ter uma ideia quando a gente vê, quando a gente toca, inclusive. Mas, assim, lesão que descama, a gente falou de algumas aqui. Então, a gente lembra uma psoríase. Será que ele tem uma lesão persistente? Entre tantas outras, né? A gente precisa ver para fazer o diagnóstico. Tem tratamento, às vezes tem que fazer biópsia numa condição que às vezes você já tentou tratar de uma forma, ela não respondeu ao tratamento e às vezes você precisa evoluir nessa investigação para poder fazer às vezes um tratamento diferente do que tudo isso que eu comentei. Mas essa lesão que ele falou realmente lembra muito a psoríase. A psoríase mais clássica, ela tem placa. Então, você pode ter uma placa única, você pode ter diversas placas quando o caso é muito intenso. E é importante lembrar também na psoríase, por exemplo, a gente está falando de cuidados, né? Misturar estética com cuidado clínico, intervenção também. A psoríase tem um fenômeno que também acontece em outras patologias que a gente chama de Koebner. Então, o que é isso? É você começar a machucar a pele em outro lugar e aquela lesão que você tinha no joelho aparecer no cotovelo. Olha só. Então, por que isso é importante? Primeiro, para você saber o que você vai fazer, com quem você vai fazer, de que jeito você vai fazer, se é muito intenso ou não é intenso. A pessoa que vai fazer tratamento no rosto e não tem nada, mas tem alguma condição ali que ela não conta e o médico não examinou, ou não é o médico, então ele não vai examinar. Não vai saber. Porque pode aparecer no lugar que você está tratando e aí aquilo vai caminhar para outro lugar que não é o desejado e não foi o previsto. A gente não tem controle sobre tudo, mas assim, se você tem conhecimento, você minimiza muito dessas situações. Então, para essa pessoa, eu recomendo que ele realmente vá ao dermatologista, porque ele pode estar passando um corticoide que não faz mais efeito, já fez e não melhorou. Pode virar mascarada também. Eventualmente não é isso, porque lesão que descama vem um alerta. Dependendo da intensidade, do tamanho disso, câncer também é uma lesão que em alguns momentos descama. Descama. Por isso que é tão importante, Gilberto, você buscar, né, bater ali na porta do dermatologista para fazer toda essa investigação. Sendo psoríase, temos inúmeros caminhos aí para você conseguir fazer o seu tratamento. Obrigada, Vi, pela sua participação. E vamos juntos correndo agora conferir o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. A alternativa mais votada eu já imaginava, gente. Todas as alternativas anteriores é muito comum e eu tenho certeza que as pessoas aprenderam aqui com a doutora, adquiriram o conhecimento necessário para recalcular a rota. Não é para tomar banho frio, banho quente, é para tomar banho frio. Não é para deixar de passar o protetor solar e tantas outras questões. Gostaria de te agradecer demais por esse bate-papo, doutora, foi muito bacana. E para você que quer conhecer um pouco mais do trabalho da doutora Andressa Fati, dermatologista, WhatsApp, DDD 11 99293 1730 e o Instagram também à sua disposição. Te desejo um excelente final de semana. A gente volta a se encontrar segunda-feira com a nossa saúde mental no foco. Até mais. Obrigada. Obrigada, doutora. Obrigada. Ótimo.